Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje mais uma vez sobre um assunto que eu adoro. Vamos falar sobre o diabetes, mais especificamente sobre as 7 principais complicações de um diabetes mal controlado. Você aí, você tem diabetes? Alguém na família tem? Se alguém na família é diabético, saiba que você também tem risco de ter diabetes um dia. O diabetes do tipo 2 é o mais comum e tem relação com a obesidade, sedentarismo, má alimentação e é o tipo mais relacionado ao histórico familiar. Então, mesmo que você não tenha diabetes, mas tenha um parente com diabetes do tipo 2, esse vídeo também é para você. Existem 7 complicações perigosas e graves do diabético que muitas vezes você nem sabe, mas você tem que ficar atento. Então fica comigo até o final do vídeo para saber tudo sobre essas 7 temidas complicações. Sem mais delongas, roda a vinheta. Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Hoje vamos falar de um assunto muito importante. Já falei várias vezes sobre sinais, sintomas do diabetes, sobre o controle do diabetes, mas ainda não tinha feito nenhum vídeo, falando somente das complicações do diabetes. E a maioria de vocês nem sabem que existe e o quanto essas 7 complicações elas podem ser perigosas e fatais. Mas antes, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. São 2 vídeos novos toda semana. Não esquece de me seguir no Instagram, Meu Instagram é o dr.iano. Bom, o diabetes é uma doença crônica. Quando uma pessoa tem diabetes, o seu organismo ele tem dificuldade em produzir ou utilizar de maneira correta a insulina. A insulina é um hormônio necessário para regular os níveis de açúcar no nosso sangue. Então, quando um diabético está mal controlado, as chances da pessoa evoluir para uma ou mais complicações é muito grande. Tem 2 tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. No diabetes do tipo 1, o sistema imunológico ele ataca e destrói as células que produzem insulina no pâncreas. Ou seja, o corpo não consegue mais produzir insulina o suficiente para colocar glicose para dentro da célula. Já no diabetes do tipo 2, o corpo ainda produz insulina, mas as células não respondem adequadamente a ela. Mas quem costuma ter mais complicações? O tipo 1 ou o tipo 2? Tanto faz, pessoal. Nos 2 tipos, se os níveis de glicose no sangue não forem controlados, a chance de evoluir para uma complicação grave se torna alta. No final do vídeo, eu posso falar sobre os sinais e sintomas do diabetes, mas agora eu quero falar sobre as 7 complicações que ao longo do tempo pode aparecer aí num diabético. Vamos lá? Primeira complicação, dificuldade de cicatrizar a ferida. Então, sabe aquela pessoa que machuca o dedo do pé, demora muitos dias para cicatrizar a ferida? Você deve conhecer alguém assim, O diabético pode começar a sofrer com doença arterial periférica. Essa doença acaba estreitando, endurecendo os vasos sanguíneos que levam o sangue ali para os membros inferiores. Então, a glicose mal controlada, ela danifica os vasos sanguíneos e começa a causar vários sintomas, como dor na perna, dificuldade de cicatrizar a ferida nos pés e qualquer pequena ferida ali já pode evoluir para infecção e até para amputação ali dos dedos, dos pés ou até das pernas. É o famoso pé diabético. Então você deve conhecer alguém que precisou amputar ali o pé ou a perna por conta do diabetes mal controlado. Pois deixa aqui nos comentários se você conhece alguém. Mas vamos lá, a segunda complicação é a cetoacidose diabética. Essa complicação costuma ocorrer quando os níveis de glicose no sangue eles estão muito elevados. Aí o organismo ele começa a quebrar gordura como uma fonte alternativa de energia para o nosso corpo. Esse processo de quebra de gordura produz as cetonas, que são ácidos tóxicos para o nosso corpo, e quando se acumula em grande quantidade ali no corpo, essa complicação ela pode se desenvolver rapidamente. Muitas vezes dentro até de horas ou dias. E é mais comum em pessoas que não conseguem controlar adequadamente ali os níveis de açúcar no sangue.
Me conta aqui, o teu diabetes aí, ele está bem controlado? Muitas vezes a cetoacidose acontece no momento em que você está com diabetes mal controlado e pega alguma infecção, por exemplo. Então os diabéticos com alguma infecção, eles podem evoluir rapidamente para a cetoacidose diabética. Essa complicação, a cetoacidose, é uma emergência médica e caso você comece a ter algum sintoma, fadiga intensa, dor abdominal, começar a vomitar, notar que a respiração está mais rápida ou profunda, até notar que alguém ali está com uma confusão mental, você deve levar essa pessoa imediatamente para o hospital. E antes de falar de mais uma complicação, saber que a Clínica Iano agora está aqui em Indaiatuba, né, pessoal? Então vocês de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Sorocaba, toda essa região, pode se consultar com a gente agora, a gente está aqui em Indaiatuba. Mas vamos lá, a terceira complicação é a perda da visão. Então você já ouviu falar da retinopatia diabética? Ela também é uma complicação do diabetes mal controlado, geralmente ao longo de anos. Quando os níveis de glicose ficam elevados, os vasos sanguíneos da retina também ficam danificados. Os sintomas podem incluir desde uma visão turva, visão embaçada, visão ali com manchas escuras, dificuldade para enxergar à noite ou perda progressiva da visão. Ou seja, a pessoa no final, ali no estágio final, ela pode ficar até cega por conta do diabetes. E muita gente nem sabe disso, Então, se você tem diabetes, é fundamental você passar no oftalmologista ali regularmente. O tratamento vai depender do estágio da doença e, claro, vai ser muito importante, como em todos os outros casos, você controlar bem o seu diabetes. O que acontece também muito é o oftalmologista está fazendo ali o exame de fundo de olho e no próprio exame ele diagnosticar o diabetes. Só de ver ali as alterações ali nos vasos da retina. Então, se você é diabético, não deixa de passar no oftalmo e ver se está tudo ok com seus olhos. Quarta complicação, a temida impotência. Então, a queda da libido tem relação direta com a neuropatia diabética. Ela ataca todos os nervos do nosso corpo. Essa complicação acontece pela mesma coisa, Danos ali nos vasos sanguíneos, causados pelos altos níveis de açúcar no sangue. Esses entupimentos nas artérias podem causar desde úlcera no pé, infecção, amputação, como eu falei anteriormente. Pode causar alteração na digestão, na pressão arterial, na frequência cardíaca e também pode dar disfunção erétil. Então, muitos pacientes diabéticos começam a se queixar de fraqueza, dor intensa no corpo. Isso se deve normalmente pela neuropatia diabética, então que afeta todo o nosso corpo. Tem até um estudo que mostra que pacientes diabéticos e que tomam aqueles comprimidos, como Viagra e seus derivados ali, tendem a viver menos, porque já estão em fases mais avançadas da doença. Você aí, você toma Cialis, Viagra e tem diabetes? Então trata de cuidar do seu diabetes o quanto antes, tá? Como eu digo sempre, um bom cardiologista deve saber tratar a fundo do diabetes. O diabetes é uma doença que exige muitos cuidados, então a pessoa tem que se cuidar, ela tem que entender o seu corpo. Controlar rigorosamente a glicemia para que essa doença não progrida aí dessa maneira. Que o diabetes, a gente sabe, ela vai te matando aos poucos quando você não cuida dela. Mas vamos lá, quinta complicação é o infarto, pessoal? Então quem é diabético tem mais risco de infartar, isso é lógico, Como eu já falei em vários vídeos, muitas vezes o paciente nem sabe ali que está infartando, porque muitas vezes o diabético ele tem sintomas atípicos. Na verdade, o diabético tem mais chance de desenvolver aí doenças cardiovasculares no geral, não só o infarto. Então aumenta a chance de ter doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, o próprio AVC, o derrame cerebral. Então quando você mantém os níveis elevados de glicose por muito tempo, os vasos sanguíneos, mais uma vez, eles ficam danificados e vai aumentando aquilo que eu sempre falo, aumentando a formação das placas ateroscleróticas. Mas vamos lá, sexta complicação, o diabetes deixa os rins fracos também. Então a nefropatia diabética acontece quando os rins estão danificados pelo diabetes. Para quem não sabe, os nossos rins têm um papel vital na filtragem de resíduos e toxinas do nosso sangue. Então a nefropatia diabética pode levar à diminuição da função renal
e levar até a insuficiência renal ali avançada, podendo em casos mais graves, né, do paciente ter que fazer até diálise ali no estágio mais avançado. Então, duas causas muito comuns de deixar o rim fraco. Uma delas é o diabetes. Outra coisa é você deixar a tua pressão arterial mal controlada. Então, tem como evitar a insuficiência renal, você cuidando ali da tua glicose e cuidando ali da tua pressão arterial. Controlando o diabetes e controlando ali a tua pressão arterial, a chance de você ter problemas futuros, né, vai ser muito menor. Mas vamos à última complicação, mas não menos importante, é a sétima complicação, pessoal, o coma hiperosmolar. Então esse coma é conhecido também como coma hiperglicêmico. É uma complicação muito grave e acontece quando o nível de glicose está muito alto no sangue e geralmente por um período de tempo prolongado. É mais comum em pessoas com diabetes do tipo 2 e em pessoas ali com idade mais avançada. Esse coma pode ser desencadeado por vários fatores, por alguma outra doença ou infecção, pela falta de tratamento adequado, pela desidratação intensa e até pelo estresse ali do dia a dia. É importante que você conheça os sintomas para que você não deixe chegar nesse ponto, né? Seja com você ou seja com um parente seu. Os sintomas do coma podem se desenvolver ali gradualmente ao longo dos dias, ao longo das semanas. Então você vai começar a sentir ali uma sede intensa, boca seca, urinar mais vezes em grande quantidade. A fadiga nesses casos costuma ser extrema, você fica totalmente desidratado, você pode se sentir confuso, apresentar alguma alteração na consciência. Além disso, a sua visão pode ficar turva, a respiração rápida e profunda. Então, todos esses sintomas que até se parecem um pouco ali com a da cetoacidose diabética. Os batimentos eles podem acelerar. Em alguns dias você pode perder até muito peso. Então fica de olho, pessoal. O coma é lógico, né? Também é considerado uma emergência médica. Então se você ou alguém que você conhece apresentar esses sintomas, é importante buscar um hospital ali rapidamente. O tratamento do coma diabético geralmente ocorre dentro de um hospital, com administração de líquidos intravenosos para reidratar logo o paciente, insulina para poder normalizar os níveis de glicose, corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos. Então tem tudo isso aí, faz parte do tratamento lá dentro do hospital. Então por fim, pessoal, cuida do teu diabetes, não deixa chegar nesse ponto. O diabetes pode ser uma doença silenciosa no começo, ao longo dos anos ali quando não tratada adequadamente, ele vai te trazer sintomas, vai te trazer complicações perigosas, né? Todas essas aí que vocês acabaram de ver. Lembra também que um bom cardiologista, mais uma vez, tem que saber tratar essa doença plenamente. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.